Olá, meus amigos. Aqui é a Rosana de Rosa. Nós estamos aqui para mais um bate-papo do Evangelho. E hoje nós estamos juntas, eu e a Andréia, pela primeira vez, né, Dé? Estreando por aqui. Estamos estreando e vamos. A Andréia vai ler para a gente justamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aonde a gente já vem estudando esse capítulo, né, dela? Porque isso realmente tem sido importante para nós. É um capítulo muito rico. Então eu vou ler o trechinho aqui que a gente vai estudar hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. A gente escolheu hoje, meus amigos, falarmos da parte da instrução dos espíritos, bem e mal sofrer, porque nós estamos concluindo que nesse momento onde todos estamos sendo ativados a tantas possibilidades de mudanças, que a melhor forma de trazermos hoje no Evangelho é essa reflexão sobre o que representa esse bem e mal sofrer. Então, a gente pode começar pensando assim, que muitas vezes o ponto principal desse entendimento nasce na compreensão que a gente está aqui encarnado na matéria para a gente ser desafiado a vários aprendizados que vão nos levar a amadurecer, a evoluir como espírito. Partindo dessas, eu acredito que essa espinha dorsal de compreensão, a gente vai conseguir desenvolver um novo olhar, como é a nossa proposta, para as dores e para o sofrimento. Né, Déia? O que você acha disso? Eu também penso assim, Rô, assim, eu entendo que a vida ela pode ser comparada com um processo educativo, né? Nós somos todos estudantes, aprendizes e estamos aqui todo o período da nossa vida com as experiências, muitas vezes em forma dos desafios, né? E esses desafios eles impulsionam o nosso crescimento, nosso amadurecimento, mas tem aí esse capítulo que vai colocar para a gente como é que é esse passar pelo desafio. Porque eu fiquei pensando, se a gente não desenvolve essa visão, que a missão de nós que residimos na Terra passarmos por desafio, a gente pode cair naquele lugar, né, Andréa, que é a ilusão de que tudo só deveria ser maravilhoso enquanto a gente está aqui. Essa ilusão nos leva ao quê? A grandes decepções. Nós ficamos tristes, chateados, frustrados, porque a partir de uma visão de que a gente não está aqui para ser desafiado e apenas sentirmos prazer, vai fazer que quando os desafios possam aparecer, porque a gente sabe eles aparecem para todos, a gente vai ter uma dificuldade de lidar com ele, porque de princípio a gente já não consegue entender e conceber que esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui, para aprendermos o amor e nesse aprendizado a gente é desafiado a uma série de circunstâncias que provocam esse aprendizado, né? O que você falou, eu fiquei pensando, se nós partirmos desse princípio que todos teremos desafios, então nós precisamos nos preparar para esses momentos. E se nós tivermos a ilusão de que a vida é esse caminhar tranquilo, né, cheio de um mar de rosa, como as pessoas costumam falar, nós não estaremos preparados, não estaremos com as ferramentas necessárias para quando esse desafio bater a nossa porta. Eu super acho que o que você está dizendo tem um completo esclarecimento para a gente sair dessa, eu vou chamar de ilusão. Eu acredito que acreditarmos diferente disso é vivermos um pouco na ilusão. E a ilusão, com certeza, nos traz sofrimento, né? Muito, muito. Aqui menciona também no capítulo, André, algo que a gente gostaria de comentar com todos vocês que estão nos assistindo, que é assim,
O fardo é do tamanho do que você aguenta, aqui se menciona, mas você vai ter que saber o que você vai fazer com ele. Porque muitas vezes a gente se vê diante do problema, do desafio, mas a gente acha que atravessar o desafio é tipo assim, é aguentar. Então, ok, Deus me mandou esse desafio e eu vou aguentar. É pesado, mas o que eu posso fazer? E às vezes a gente não ganha a percepção que não é aguentar assim, ó, vou fazer bem assim para todo mundo entender bem o que eu estou falando. Não é esse aguentar físico, esse aguentar emocional, mas sim com como você vai lidar com esse desafio, qual o desfecho, que tipo de habilidades você vai desenvolver, quais as ferramentas você vai se utilizar, de que forma você vai olhar para esse desafio, né? Se você vai ficar reclamando, se você vai ser resiliente, se você vai buscar compreender que aprendizado traz, ou se você vai blasfemar, ficar chateado com Deus, terceirizar, buscar encontrar um culpado. Então, esse como é o segundo pilar, eu acho, para a gente entender essa questão. Que até Esse como ele vai ou dar mais leveza ou ele vai realmente tornar esse fardo maior, né? E aí nós às vezes não temos essa consciência que essa sobretaxa, né? Ela é causada por nós, porque o que você falou, diante do desafio, você teve a motivação de buscar outras competências, de buscar outras ferramentas. Ora, você saiu de um estado em que você estava, correu atrás para ter ali condições para lidar com aquela situação que ela é nova. E às vezes a habilidade está lá, mas você nem sabia que você tinha ela. Enfim, ou não, ou você vai ficar nessa condição de que você falou, de ficar ali reclamando, adiando, né, uma atitude, uma decisão, e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí um probleminha que era desse tamanhinho vira um problemão, né? A bola de neve que a gente costuma falar, não é? tem uma fala em um dos livros do nosso querido amigo Emmanuel, né? Nosso querido guia espiritual de Chico Xavier, que ele diz assim, ó, para mim isso é assim excelente. Ele diz assim que um dos maiores problemas do ser humano não é o mal, é a preguiça. Então, muitas vezes a gente não quer aceitar, porque aceitar, ser proativo, aquilo que a vida está nos desafiando, vai dar trabalho. Sim. Então, Tira da zona de conforto, né? fica com vontade. Vai ser complexo. Não, gente, aí as pessoas chamam de difícil. Vai ser difícil. Quando a pessoa fala Difícil. difícil, já é assim, eu não quero nem pensar em que eu tenho que fazer esforço. Então, a Eu gente não gosto de usar a palavra difícil, porque o difícil para mim é assim, é impossível para mim, não é? E o desafio me instiga a correr atrás. isso. Então, para mim, eu estou na mesma página que você. Eu cancelei, desde que eu fiz um curso de programação neurolinguística, onde eles diziam exatamente isso. Se você chamar de difícil, é como se você já estivesse dizendo, não vai dar, não vou fazer, não estou com vontade, não vou Já ser. desisti. Já desistir sem começar. Então, isso é mais um ponto. Olha como nós estamos encontrando pontos fantásticos. É mais um ponto que, se a gente não ganhar a percepção que nós viemos para atuar, para sermos presentes na nossa vida, nos nossos desafios, que ninguém vai poder resolver pela gente, que por mais que as pessoas nos amem, nossos pais, as orações que a gente faz a Deus, por mais que Jesus tenha espalhado uma multidão de espíritos amigos que nos protegem, nos ajudam, nos inspiram, no somar da matemática, a gente vai ter que fazer. Sim. Vai ter que tomar nossa Não atitude. tem como delegar essa parte, Rô. Não tem. Na verdade, tudo isso chega para nos dar um amparo, um consolo, um abraço gostoso, aquele que fala, vai, você pode,
confia, né? Mas o trabalho é teu, não tem como delegar, não tem. E tem outra coisa que é muito interessante. A gente lembra de muita coisa, mas quer ver? Eu vou dizer uma coisa que eu acho que a gente às vezes não lembra. O desafio começa, você pensa que você não vai ter competência, mas no final você descobre que você consegue. Você sai daquele desafio mais maduro, mais competente, com mais experiência, mais bagagem, né? Só que quando você entra no próximo desafio, você esquece esse desafio. E você de novo começa com a mesma fala, não vai dar, vai ser difícil, eu não consigo, eu não sou capaz. Aí você, se você pegar um pouquinho do fio da meada da sua história, você já vai ver que várias vezes você já foi capaz. Mas parece que a gente desconecta dessa experiência e não conecta na realidade que Deus jamais vai nos dar um fardo, no sentido, um desafio, vou traduzir a palavra, uma coisa mais atual, né? Que a gente não tem a competência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa começar é o seguinte, gente, valide o que você passa, sabe por quê? Porque você tem competência. Aí quando o outro fala assim, mas se eu estivesse no seu lugar, eu não conseguiria passar. Eu concordo. Talvez a história do outro não é minha, eu não teria competência. Mas a sua, pode ficar com ela tranquilo, porque a competência está aí dentro. Isso não quer dizer que você não vai desenvolver um pouquinho, que você não tem que, né, assim, fazer um cursinho aí, né, fazer um pouquinho de esforço, mas a competência está aí dentro. Então, não se isente da sua competência, porque você estaria sendo injusto com você. Com a gente mesmo. Essa fala que você disse, Rô, assim, que a pessoa olha para a situação que você está vivenciando e fala, nossa, eu não daria conta no teu lugar. E às vezes a gente fica triste, fica irritado até com aquela fala. Mas a pessoa está sendo sincera, porque cada um tem a experiência individual feita certinha para a tua evolução. Então, quando aquele amigo, aquela pessoa que nos ama, fala, meu Deus, eu no teu lugar não conseguiria. Talvez seja verdade, porque ele só vai conseguir quando for a vez dele vivenciar a experiência que talvez você, no lugar dele, também não daria conta, porque não tem como trocar os papéis. Outra coisa que o capítulo traz aqui também, que eu acho muito interessante, super interessante, né? A oração te sustenta, mas sem ação, talvez não aconteça o que você está esperando. Então, muitas vezes, a gente quer passar para Deus. Então as pessoas às vezes falam assim para a gente no projeto, mas eu não tinha que pedir para Deus? Eu não deveria, não é Ele, eu não tenho que entregar na mão dele e Ele resolver? Eu diria, a gente tem que pedir coragem para a gente resolver. Por quê? Porque várias conversas que eu tenho com Deus é como se eu fizesse assim uma cena na minha mente do como seria esse diálogo, né? E aí eu penso assim, que Deus responderia assim para a gente, mas eu não te dei a consciência para você pensar? Eu não te instrumentei com um corpo fantástico que funciona automatizado, que você, né? Eu não te dei tudo aqui no universo para você ter vida, ter sol, ter ar para respirar. Eu instrumentei você porque eu acredito em você. Agora você só tem que ir lá e fazer a sua parte. Você quer devolver para mim? Então eu vou fazer tudo. Eu te dou tudo isso e ainda resolvo para você? Não. Eu não resolvo para você porque eu não sou justo. Eu não resolvo porque eu acredito em você e você precisa acreditar em você. Você só vai acreditar se você perceber sua competência através da experiência. Então, a nossa prece às vezes precisa de um ajuste, né? Porque a gente pede a solução e não a condição para a gente passar por aquela experiência, né? Isso. E aí, se a solução que nós temos a expectativa de receber não vem, nós quebramos a nossa relação com Deus. A gente rompe, a gente perde a nossa fé, porque a gente se sente desamparado. E aí acho que Deus olha para a gente e fala, ai meu Deus, não entendeu nada. Não era isso. Não era isso. Uma É vez. como a gente falando com os nossos filhos também, né? Quando eles são crianças ainda. Deus é o nosso Pai.
Eu me né? lembrei Então, de um diálogo, desculpa, Déia, de um diálogo que eu tive no começo do meu casamento. Eu sou casada, vai fazer agora 24 anos esse ano. E uma vez lá, eu não me lembro bem o episódio, e eu fiquei chateada com meu marido. Quando ele chegou, e eu falei para ele, poxa, mas por que você fez isso, coisa e tal? Ele disse assim, não, ele explicou, não, eu não fiz isso, não sei o quê. Daí ele falou assim, ó, peraí, vamos travar aqui um combinado. Se eu amo você e você me ama, a primeira coisa que você tem que pensar é, ele jamais vou fazer nada para magoar você. E se eu fizer, não foi proposital. A gente vai conversar e a gente vai esclarecer isso. Mas o seu primeiro pensamento tem que ser que eu amo você. E baseado nisso, eu nunca vou querer te magoar. Isso foi um direcionamento. divisor de águas. Porque foi um direcionador para o nosso relacionamento. O estabelecimento dessa confiança. Esta, na minha concepção, é a mesma confiança que a gente tem que ter para com Deus. Nada do que a gente vive, nada do que vem da vida, vem para o nosso mal. Sempre vem para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente aprender, para a gente se desenvolver. A gente pode dizer aqui várias palavras, ganhar conhecimento e muitas outras. Mas eu não posso ter uma fé onde eu adoro Deus quando Ele me ajuda no que eu quero e fico de mal com Ele quando Ele não me dá o que eu quero. A nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Oh, você faz o que eu quiser, assim, o que eu estou pedindo e eu prometo tal coisa. Deus não está buscando promessas, né? Então, essa relação com Deus, eu diria que é uma relação com a gente. Quanto mais sincera e honesta for essa relação, quanto mais eu só pedir o que eu dou conta de resolver, mais essa relação flui com confiança. Então, eu acho que esses pedidos, você fala uma coisa primordial, Dé. Você disse, nós precisamos rever os formatos da oração, porque elas podem nos frustrar profundamente. E sabe o que eu gosto também, Rô, de pensar? Nós somos humanos, cheios de imperfeições, mas já somos capazes de amar, né? Como seu marido falou, se eu te amo, eu seria incapaz de provocar uma dor em você. O que dirá Deus, né? Um amor que nós nem sabemos a grandeza, a grandiosidade desse amor. Nós, nas condições ainda de seres imperfeitos, não temos essa capacidade do olhar misericordioso, do amor. A intenção é só cuidar dos filhos e fazer esses filhos caminharem, crescerem, evoluírem. Então, como, né, Rona? Esse desafio, ele tem um propósito maior. E eu adoro isso que você disse, porque eu me vejo assim nesse lugar e assim, esse lugar assim. Há muita coisa que eu não entendo. Então, quando eu me deparo com uma situação que eu não entendo, ao invés da gente buscar uma revolta para essa situação, não é justo, não pode, por que isso? Qual é a resposta? Não estou entendendo. Eu sempre penso, se eu continuar caminhando, em algum momento eu vou ficar apta a entender. Mas se eu parar aqui, me paralisar emocionalmente numa revolta, tipo, eu vou fazer greve, não vou ser mais feliz, se Deus fez isso para mim, eu não vou continuar, não quero mais. E assim, a gente entra naquele estado eu chamo de mal com Deus, porque isso não era muito tempo, é um tempo, né? É um tempo. Eu penso, a melhor forma é entender a minha condição humana, que se eu nasci nesse planeta, eu tenho muito a desenvolver ainda. Eu sou um ser humano que estou em estado de processo de evolução, né? A gente está crescendo como ser humano em todas as áreas. Então, há muita coisa. É como exigir de uma criança de 5 anos que ela entenda certas coisas. Deus não exige nada da gente. Ele nos dá uma possibilidade de movimentação e dentro dessa possibilidade de movimentação, a gente tem que compreender que muitas coisas nós vamos perseverar não na cega, na fé. Sim. Perseverar porque você sabe que você tem que continuar, mas você não tem certeza que falta 1 quilômetro, falta 2, se o túnel vem depois daquela árvore, se o túnel demora mais.
quantos dias, isso você não sabe. Mas o que te leva a perseverar é a boa intenção desse relacionamento seu com Deus, porque você sabe que haverá luz ali na frente. Por quê? Porque a luz está em você. Então, em algum momento, você ganha um estado de consciência e percebe essa luz em você. Porque nós já fomos instrumentados dessa luz quando fomos criados, nós somos uma fagulha divina. Essa luz já está. Só que aí a gente ainda não alcança muitas vezes, né? Ou tem uns lapsos apenas, e a maior parte das vezes a gente se encontra ainda na neblina, né? Assim, no formato que não é muito claro ainda para a gente. Ou até no escuro. Está apagadinha ainda, Meio né? apagadinho. Mas eu acho que isso é a fé. Porque muitas vezes eu vejo assim, o que é a fé, né? As pessoas vinculam fé com religião. Eu entendo isso, compreendo, mas eu acho que fé... Tem muita gente que não tem religião e tem muita fé. Então, eu acho que fé ultrapassa um contexto religioso. A fé é esse encontro de você com o divino e essa certeza de que você tem ele dentro de você. Só que tem coisas que a gente ainda não tem percepção de entendimento, de consciência. E isso a gente vai ter que agir com essa certeza interna, mas ter esse esforço de continuar na prática, sem rotular bem ou mal. Então, para a gente até meio que fechar nesse título, o que é o bem e o que é o mal, à medida que eu entendo que o que a gente está vivendo aqui é um aprendizado. Como eu rotulo o outro sendo do bem ou sendo do mal, se todos estamos aqui numa condição de crescimento, né? Então, esses rótulos, eles também precisam, a gente precisa também rever isso, porque a gente rotula muito. Hoje em dia eu vejo as pessoas falando, fulano é do bem, e fulano é do mal. Não existe isso, né? Todos somos seres humanos em estado de evolução. Então, esse rótulo, quem faz somos nós. Nós fazemos isso porque discriminamos de alguma forma e criticamos e, né, estamos ultrapassando um pouco o limite, achando que sabemos o que é o bem ou o mal. Como a gente vai saber? Eu acho que o que a gente tem como bússola é que aquilo que a gente faz tem que ser algo bom para nós e para todos. Para mim, essa é a bússola do você fazer uma boa escolha. Quando eu escolho alguma coisa que não vai ferir ninguém. Então, essa é a bússola. Tirando isso, né, aí fica muito fácil você saber o que escolher. Porque eu vou escolher fere alguém, se fere, aí você está fora desse contexto que você está buscando viver. Né, viver dentro dessa moralidade, dentro, né, desse aprendizado que o Evangelho nos traz. Mas fora disso, as pessoas têm direito a tudo, assim, de fazerem opções, pensarem diferente. Né? Nem existe... E essa relação, desculpa, Rô, essa relação de bem e mal, ela realmente ela é muito ampla, né? Então, quando a gente fala na questão do desafio, o que é viver bem esse desafio, o que é viver mal esse desafio. Então, a somatória de tudo que a gente disse aqui, o bem, ele vai estar atrelado ao teu aprendizado. Como é que você aproveitou aquela oportunidade? Houve resignação, resiliência? Quantas aptidões você desenvolveu, não é? E olhar para trás e falar, uau, olha o caminho que eu trilhei. E ser grato também, grato a todas as pessoas que apareceram na tua vida para te dar o apoio que você necessitava, o amparo. Isso é tão lindo, né, Rona? Diante daquela situação, você observar como tudo vem certinho. Opa, tá caindo, vamos lá mandar alguém para ajudar. E isso vai acontecendo. Ou o mal, né? O mal você se fecha, você nem deixa espaço para essas ajudas chegarem perto de você. Porque você vai se fechando, e aí tem uma das frases até que fala assim: o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, se você olha para o alto, você se abre para tudo que o universo vai te mandar naquela experiência para te ajudar. E se você curva a tua fronte, o peso até te enverga, né? E você é incapaz de olhar à sua volta. Você vai se fechando num casulo e aí é o mal sofrer, né, Rô?
E a gente volta para a espinha dorsal. Se a gente não percebe qual o motivo de estarmos aqui, que esse motivo é a evolução, aí a gente, de repente, se desconecta de todo esse aprendizado e ficamos nesse vazio de não entender o porquê as coisas nos tocam a alma. Então, o que a gente espera, gente, é que vocês assistindo esse capítulo de hoje, com esse bate-papo que eu e a André tivemos, com tanta alegria com todos vocês, é que esse olhar para o Evangelho vai sempre te levar à possibilidade de você compreender que o seu lugar aqui na Terra, ele não reside em solidão, em punição, em castigo, e sim no aprendizado do amor. E esse aprendizado, ele é feito em conjunto. Nós estamos aqui, todos juntos com você. Deia, amei. Foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade, viu? Eu que Foi agradeço muito a bom. oportunidade, né? Delicioso. Foi delicioso. Gente, são primeiros de muitos, viu? Maravilhoso. Beijo, meu amor. Beijo. Um Beijo beijo. pra vocês, gente. Beijo em todos vocês. Até a Tchau, próxima. tchau.